Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Todo mundo bem? Glória a Deus. Pode tomar seus lugares. Eu quero louvar a Deus de todo o nosso coração pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Eu estive com o pastor Abel, lá na cidade de Vidal Ramos e de Presidente Nereu. Nós fizemos, para alguns, quem conhece Vidal Ramos e Presidente Nereu lá? Quem conhece? E quem ainda não conhece? Quem ainda não conhece? Ou bastante gente ainda não conhece. Nós fizemos uma viagem, para mim foi realmente uma viagem missionária, né? É um lugar maravilhoso, eu acho lindo essa região de Santa Catarina, essas montanhas, esses vales. E é um lugar muito bonito, né? Lugar perigoso, as estradas, alguém conhece, sabe que é. Mas eu fiquei impressionado com a fé daqueles irmãos. A fé do irmão José, né? Além do pastor Elcio e da Lenice, mas conhecemos muitas famílias lá, a Fabiana, irmãos extraordinários, irmãos de Deus. Eu falei para a Márcia, eu falei, amor, nós ficamos um pouco tempo na casa deles, mas assim foi como eu estivesse em um retiro, ouvindo os maiores, ouvindo Benihim pregar. Irmãos, o quanto nós fomos ministrados, gente, pela vida daqueles irmãos. O quanto de Cristo eles carregam, o quanto de Cristo irmão. Jesus é verdadeiro, irmãos. Lá no fim do mundo, né? Que para mim é o fim do mundo. Se eles forem para Quatro Barras, também eles vão achar que é o fim do mundo. O quanto que o Senhor é verdadeiro na vida dos irmãos, salvando, libertando, desfazendo as obras do diabo. Nós somos ministrados por eles. E uma das coisas assim que mais eu achei extraordinário, a simplicidade, a graça de Deus, o desejo e a fome que eles têm por intimidade mais pelo Senhor e a graça que eles têm na oração. Sabe? Eles levantam, eles trabalham lá na roça, um trabalho muito esforçado, é muito trabalho com bicho, com animais, mas eles levantam às 4:30 da madrugada, irmãos. Pessoas que enfrentam o sol o dia inteiro, carregando peso, rachando lenha, às 4:30 da manhã para orar, para buscar a Deus, para interceder pela vida da igreja, a vida dos pastores. Eles vão trabalhar, voltam meio-dia, esquentam uma comida para almoçar, né? E não voltam para a roça, antes de separar um tempo de novo para a oração. E é isso que eu, de todo o meu coração, eu quero pedir para a igreja de Brusque, assim como eu sempre incentivo vocês, a igreja de Quatro Barras, os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, irmãos, orem, 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 orem. Busca a intimidade com o Senhor, busca a intimidade com o Senhor. Eu gostaria de pedir para vocês, irmãos, não esqueçam, de manhã, de tarde, de noite, toda vez que você esquecer um pouquinho mais dos seus problemas e comece a agradecer mais o Senhor, ore pelo pastor Abel, ore pela Priscila, ore pelo Israel, pela Isabel, ore pelo Itamar, pela Socorro, pelo Jonas, pelo o Aurélio, querido, ore pelos obreiros, ore pelo Ministério de Louvor, ore pela equipe de intercessão. Irmão, vamos nos unir em oração, irmãos. Falava com o pastor Abel, dias são maus, e você não sabe o poder da tua oração diante do trono de Deus. Você não tem ideia do poder da tua intercessão. Ore pelos seus pastores, ore pelos líderes de célula, entregue a Deus essa igreja, porque fazer dela um lugar, um guarda-chuva, a oração é um guarda-chuva guardando do mal e atraindo as bênçãos de Deus, amém? E nós somos agradecidos a Deus. O pastor Abel deixou-nos na liberdade, quem ministraria a palavra de Deus hoje, e é com muita alegria do meu coração que nós ouviremos a pastora Márcia. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Márcia. Eu acredito que mais do que eu conheço a pastora Márcia, somente quem conhece mais ela do que eu, somente o Senhor, né? Que pelo qual ela é apaixonada. Mas a minha esposa, ela é uma referência para mim de uma mulher de Deus. Irmãos, e assim às vezes você ouve casais falando o seguinte assim, ó, a cada dia que se passa, eu fico mais apaixonado pela minha esposa, eu amo mais a minha esposa. Irmão, isso eu digo de todo o meu coração, sabe? Que não é um jargão, não é uma palavra decorada, eu falo de todo o meu coração, que a cada dia mais eu vejo quanto a minha esposa, ela tem um curso chamado Curso de Sabedoria para Mulheres, e esse ano nós aplicamos para toda a igreja de Quatro Barras, mas muito mais do que ensinar, ela tem sido um instrumento de Deus de sabedoria para nossas vidas, e sabedoria do ensinamento do dia a dia, da vida de Deus, e de todo o meu coração. Deus, a palavra do Senhor diz que a riqueza, a herança pode vir dos pais, mas a mulher sábia vem do Senhor.
E eu casei com 29 anos, eu não poderia casar um dia antes ou um dia depois, até de eu ter encontrado essa mulher de Deus. Amém? Sou feliz pela vida dela, pelo qual eu amo, e quero guardar-te todo dia da minha vida no nome de Jesus. Meu Deus, quem prega agora, gente? Boa noite, irmãos. É com temor e tremor que eu estou aqui, amém? É com temor a Deus e tremor. Amém? E eu sinto assim no meu espírito de tirar os meus sapatos, pode ser? Porque o que eu trago nessa noite não é uma palavra minha. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor para a igreja de Brusque. Para cada um aqui que se chama filho de Deus, amém? E é uma palavra que o Senhor tem nos ministrado e ensinado muito em 4 barras e nos desafiado a buscar e perseguir o seu propósito. E nessa noite, é com temor que eu quero trazer esse tema, porque é um tema que eu estou perseguindo e que eu mesma estou buscando e de alguma maneira conduzindo e pastoreando a igreja a buscar e perseguir isso, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você como igreja. E nessa noite eu vou ministrar o tema a necessidade de amadurecer. Olha para o seu irmão e diga: nós temos uma necessidade. Mas fala isso, irmão. Olha para o teu irmão, de verdade, diga nós temos, ou fala eu tenho uma necessidade de amadurecer. Nossa, alguns falaram, outros não falaram. Acho que não tiveram coragem, né? Mas espero que de alguma maneira eu te encoraje nessa noite. Porque a melhor coisa que existe é amadurecer. Amém? Eu tenho trilhado esse caminho, quanto mais eu estou conhecendo sobre a maturidade, mais eu estou desejando estar nesse lugar, porque a maturidade é um lugar de alta responsabilidade, cristianismo é um lugar de alta responsabilidade, mas é um lugar de uma leveza indescritível, né? E parece até contraditório você ter tanta responsabilidade e ter leveza, mas olhemos para Jesus, não foi assim que ele viveu? Ele disse: o meu fardo, o meu jugo é suave e é leve. Jesus, ele era uma pessoa leve, amém? E ele nos convida a uma vida leve. Uma vida leve não é uma vida de irresponsabilidade, é uma vida de plena responsabilidade e descanso e leveza no Senhor. Então, amadurecer para mim e para você é o alvo do Pai. Nós somos os filhos de Deus, não somos? Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão bem alto, diga: eu sou filho. E biblicamente nós vemos que quando nós nos tornamos filhos, né? Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Porque lá em João 1, 12 e 13, diz que todos aqueles que receberam a Jesus, que aceitaram a Jesus, né, se tornaram filhos de Deus. E no 13 vai nos dizer: não aqueles que nasceram da carne, mas aqueles que nasceram do próprio Deus, que nasceram de Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós nascemos de novo e nós nos tornamos de fato filhos de Deus, né? Espiritualmente nós nascemos de novo. E isso, irmão, o natural, todo o natural que Deus criou, ele revela as verdades e realidades espirituais. Diga assim: o natural revela o espiritual. E assim como um bebezinho, ele nasce, ele precisa ser alimentado, nutrido, se desenvolver, crescer, atingir a idade adulta, amadurecer. Espiritualmente, nós precisamos viver todos esses processos. Nós precisamos agora, uma vez nascidos de novo, né, crescer, se desenvolver e tomar a medida. Efésios vai nos dizer isso: tomar a medida do varão
perfeito, ou do varão maduro, que é Jesus. Perceba pela palavra de Deus que ela sempre está nos apontando para a maturidade. A Bíblia nos fala sobre a parábola do joio e do trigo. E ali nos conta, nessa parábola, que o Pai, que Jesus ele vem buscar a igreja. E que igreja é essa? Ele vem fazer uma colheita. E que colheita é essa? É a colheita do trigo maduro. Ele vem buscar filhos maduros. A palavra também nos diz que Cristo ele vem se casar com uma noiva, não com uma criança, não com uma adolescente, mas com uma noiva, uma mulher adulta, madura, preparada e pronta. Amém? E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 5, verso 48. Eu estou usando aqui a tradução NAA, não sei qual é a tradução aqui, mas diz, aqui na tradução diz assim, NAA, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Olha só o que Jesus fala para os filhos, para nós. Sejam perfeitos como Deus, o Pai, é perfeito. Como pode, irmão, nós sermos perfeitos? Quando nós lemos essa palavra e não entendemos a realidade dela, nós podemos até desprezar, porque ser perfeito para nós é algo impossível. Mas quando nós vamos estudar a origem de cada palavra, nós vamos ver que essa palavra perfeito é maduro, é pronto. Então, se nós trazermos para a original, Jesus estava dizendo assim, portanto, sejam maduros, como é maduro o Pai de vocês que estás nos céus. Então, a vontade de Deus, a vontade de Cristo para mim e para você, que nós amadureçamos, irmãos. E é a necessidade gritante da igreja. É uma necessidade assim, o coração de Deus está clamando por isso, que eu e você possamos amadurecer. Que eu e você possamos tomar a forma do varão perfeito. Que eu e você possamos nos parecer, ser de fato restaurados à imagem e à semelhança de Cristo. Amém? E o que eu preciso para amadurecer? Qual é o caminho para alcançar, para desenvolver, para atingir a maturidade? Primeiro, é inevitável, você precisa nascer de novo. Se você nasceu de novo, você já cumpriu o primeiro requisito. Mas se você não nasceu de novo, hoje mesmo, agora, aí aonde você está, você pode nascer de novo. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos que Jesus é o único que pode salvar de fato a minha alma, restaurar a minha vida, eu nasço de novo, eu me conecto a Deus. E o segundo, eu volto para Deus e me reconcilio com Ele, com a sua vontade e com o seu propósito. E o segundo ponto então, irmãos, é que eu preciso de crescimento. Assim como eu falei antes, um bebezinho, estou vendo um bebezinho lá no colo de quantos meses? 9 meses. Tem algum bebê mais recente aqui? Imediatamente lá tem pouquinhos dias pelo jeito. 2 meses. Nasceu, irmãos. O bebê nasceu, ele já precisa da mamadeira, ou do peito, ele já precisa do peito, ele já precisa dessa introdução alimentar, para que ele possa se desenvolver e crescer. E você acha que é diferente para mim e para você? Não é, irmão, nós precisamos de alimento. É a palavra de Deus que traz o crescimento, e é a palavra de Deus e o Espírito Santo que me guia à verdade, que me guia à vontade de Deus e ao crescimento. E o crescimento é o desenvolvimento do caráter de Cristo, da vontade de Deus, da pessoa de Cristo, do Filho, o
Filho, o modelo é Cristo. E esse crescimento, então, é o desenvolvimento do Filho. Eu quero que você coloque para nós lá no Data Show, Lucas 2,52. Se Cristo cresceu, se o próprio Jesus precisou crescer, quem somos nós para não crescer? E nós só vamos chegar à maturidade, ao alvo que Deus estabeleceu para nós, através do crescimento. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em sabedoria, e sabedoria está relacionado com o conhecimento. Jesus crescia em estatura, e essa estatura, essa palavra, ela está ligada à vida espiritual, amém? A medida espiritual, a medida de varão perfeito. E a graça está relacionada à autoridade. Diante de quem? Diante de Deus. Ele não crescia diante dos homens primeiramente, ele crescia diante de Deus. E é nesse lugar que nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos aprender a crescer no lugar secreto. Nós precisamos aprender a estar nesse lugar, ler a palavra, estudar a palavra, deixar o Senhor trabalhar em nós a fim de que Ele possa nos levar a um crescimento, que nós possamos alcançar esse lugar de maturidade. Eu falo para a igreja de Quatro Barras que eu falo para Deus, Deus, eu não quero chegar no céu e ver que lá no teu livro, nos meus dias estava escrito um plano e eu vivi completamente outro. Estava escrito uma vontade, estava escrito uma meta para a Márcia e eu não alcancei. Eu quero, Pai, me ajuda, Espírito Santo, esse é o meu desejo. Eu quero viver o que está escrito. Eu quero viver a tua vontade, eu quero me submeter à tua vontade, aos teus planos e teus caminhos que são mais altos que os meus. E nós precisamos ter esse anseio como filhos de Deus, de agradá-lo, de viver verdadeiramente para agradá-lo. E a pergunta nessa noite é: você tem agradado a Deus? Você tem trilhado os caminhos que Ele tem aberto diante de você? Você tem obedecido a sua voz, ouvido sua voz, se sujeitado, se quebrantado diante da sua voz, se colocado debaixo da sua poderosa mão para que Ele te guie para onde Ele quer te levar e não para onde você quer ir? E Jesus, Ele crescia em sabedoria, Ele crescia em estatura e Ele crescia em graça. Ele crescia em conhecimento da vontade de Deus. Ele crescia na medida que Deus tinha para ele. E ele crescia em autoridade diante do Pai e diante dos homens. O lugar secreto é um lugar de crescimento, irmãos. Veja comigo aonde que o bebê ele é formado, gerado e formado no secreto. Aonde? No escondido da barriga. Hoje nós temos as ecografias que nós podemos ver o bebê. Mas antigamente o bebê só ia ser visto quando saía da barriga da mãe. Porque é no secreto, irmão, que nós somos formados. É no secreto que nós nos desenvolvemos. É no secreto que nós ganhamos força. E que nós ficamos prontos para vir a público. Mas nós vivemos dias onde uma igreja ela quer mais o público do que o secreto. Ela quer mais a exposição do que estar com o Senhor. Ela quer mais os aplausos do que o seu próprio Senhor e o seu próprio Deus. E nós precisamos respeitar esse princípio. Esse é um princípio, eu preciso ir para o secreto. Mesmo não querendo ir, porque é ali que eu cresço. Assim como o bebê cresce nesse lugar, é nesse lugar que nós crescemos. Amém? Nos desenvolvemos lendo a palavra, orando, falando com o Senhor, desabafando com o Senhor, contando nossas dores, nossas dificuldades, abrindo nosso coração. E assim por diante. Terceiro ponto, para alcançar a maturidade, é ser aperfeiçoado. E crescimento é diferente de aperfeiçoamento, porque enquanto o crescimento fala de uma evolução, o aperfeiçoamento fala de uma transformação. Você pode ver
né? Estava olhando para essa árvore e a natureza é algo que me ensina muito. O Senhor me ensina muito com a natureza. E a árvore, você pode ver, à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai mudando de forma. Ela vai tomando uma nova forma. E o crescimento faz a gente evoluir. E o aperfeiçoamento faz a gente tomar uma nova medida, uma nova forma. O aperfeiçoamento é permitir-se ser transformado pelo Senhor. Amém? Permitir ser moldado por Ele. Tomar uma nova forma, e essa nova forma é a forma de Cristo, é a forma do Filho, do varão perfeito, do nosso modelo, do nosso Senhor. E 1 Coríntios 3,18 diz que todos com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, em que? Na sua própria imagem. 1 Coríntios 3:18, né? Não é esse. 1 Coríntios 3. Então é 2 Coríntios. Mas é isso que eu li, irmãos. É que nós estamos contemplando ao Senhor, nós estamos olhando para Ele. Nossos olhos já se abriram, e o que está então acontecendo conosco? Nós estamos sendo transformados de glória em glória, em que? Na mesma imagem do Filho, pelo Senhor, que é o Espírito. E Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em mim e em você. Que boa obra é essa, irmão? Qual é essa boa obra que Ele começou em mim e em você? A formação do Filho, do caráter do Filho. Amém? Aquele que começou essa obra em nós, a aperfeiçoará até a sua vinda. Então, duas coisas precisam acontecer enquanto nos desenvolvemos: crescimento e aperfeiçoamento. Amém? E o crescimento, ele vem por meio do alimento. Diga, o crescimento vem por meio do alimento. Mas o aperfeiçoamento vem por meio dos processos. E o próprio Deus, Ele vai nos colocar em muitos processos. O próprio Deus permite que eu e você estejamos em algumas situações. O próprio Deus permite situações como ofensas, dificuldades, problemas, contrariedades, para que nós possamos expressar e conhecer o que temos dentro. E possamos então dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor já me transformou. Ou possamos dizer: Senhor, como eu preciso ser mudado, como eu preciso ser transformado. Às vezes eu vejo as pessoas na igreja, a gente vai aconselhando e vendo inúmeras situações, e vemos um irmão contra o outro irmão. Talvez isso não aconteça aqui, eu acho que não, né? Vocês estão mais evoluídos do que nós. E às vezes nós temos dentro da igreja um irmão com uma situação desagradável com outro irmão. E eu procuro levar a pessoa a entender que quem permitiu essa situação? O próprio Deus. Para mostrar aquilo que já é vida e aquilo que não é vida em tua própria vida. Para mostrar aquilo que você já conseguiu praticar e aquilo que você precisa ainda desenvolver. E às vezes nós travamos uma guerra com o irmão, travamos uma guerra com o marido, travamos uma guerra com o filho, travamos uma guerra com a igreja, com o pastor. Mas você não percebe que Deus está com o dedo dele ali querendo mexer em você, em mim, no nosso caráter, buscando nos consertar e nos transformar. Não pense, irmão, e não se engane, que você e eu não precisamos ser transformados.
Eu sou uma pastora em obra. E eu falo para as irmãs e os irmãos, se você ver algum defeito em mim, saiba que eu estou sendo aperfeiçoada a cada dia. Não me jogue no lixo, não me jogue fora, não me rejeite, mas eu estou sendo aperfeiçoada, eu estou perseguindo esse lugar. Irmãos, nós precisamos de aperfeiçoamento, e quando nós não reconhecemos essa necessidade, nós nos endurecemos. E quando nós nos endurecemos, nós caímos exatamente no conto do diabo. Nós caímos na religiosidade e não no cristianismo de verdade. E o que eu e você precisamos, e o que esse mundo carece, é de um cristianismo genuíno, é de pessoas de verdade, porque a verdade nos chamou, irmão, para uma vida de verdade. A verdade não nos chamou para contar historinhas, para contar algo que é inalcançável. A verdade nos chamou para viver a verdade, viver genuinamente, viver a pureza, viver a simplicidade, viver a seriedade, viver a humildade, viver o quebrantamento. E muitas vezes Deus está ali trabalhando duramente em nós, intensamente em nós, para nos aperfeiçoar. Mas nós estamos direcionando as coisas, às vezes, para todos os lados, menos direcionando o nosso coração em quebrantamento ao Senhor, e nós precisamos disso. Porque só pode ser aperfeiçoado quem está quebrantado. Só pode ser aperfeiçoado quem reconhece a sua fraqueza, a sua falha. Irmão, nós precisamos desse lugar de humildade, de simplicidade, de quebrantamento. Amém? Quarto ponto, nós precisamos mudar. Então, primeiro, nós precisamos nascer de novo. Segundo, nós precisamos de crescimento, evolução. Terceiro, nós precisamos de aperfeiçoamento. E quarto, nós precisamos querer mudar, irmão. Porque se eu não querer mudar, nada vai acontecer. Jesus não vai fazer um milagre para quem não quer um milagre. Jesus não vai mudar o caráter. Jesus não vai entrar arrombando a tua porta e tua casa e dizer: aqui quem manda sou eu. Você vai ter que convidar ele e dizer: manda na minha vida, controla a minha vida, transforma a minha vida, muda o meu caráter, tira essa ira do meu coração, essa raiva, essa rebelião, esse orgulho, essa teimosia. Você tem que dar permissão para o Senhor. Você tem que querer a mudança. E eu estou falando de algo aqui, irmão, não que eu não vivi, mas de algo que eu vivi, tenho vivido, porque eu tenho vivido intensas mudanças com o Senhor. E eu lembro que na minha imaturidade, um dia eu estava no pé da minha cama, clamando e pedindo ao Senhor que mudasse o meu marido. Porque se Ele mudasse o meu marido em algumas situações, tudo ia ser tão diferente. Tudo ia ser tão mais leve, tudo ia ser tão maravilhoso. E naquele dia o Senhor veio com a sua espada e disse assim para mim: olha o que o Senhor me disse. Já faz alguns anos, Ele disse assim: quando você mudar, tudo vai mudar. Quando você mudar, tudo vai mudar. E nós assim, nós somos, irmãos, facilmente enganados pelo diabo e pela nossa própria alma. Nós fomos facilmente enganados pela nossa vontade, pelo nosso coração, porque ele é enganoso. E não conseguimos ver muitas vezes aquilo que está na ponta do nosso nariz. Não conseguimos ver aquilo que está no nosso coração, as nossas atitudes. E quem precisa mudar sou eu. Não é o meu marido, não é o meu filho. Embora eles precisem de mudança, mas eu não vou fazer essa mudança neles. É Deus que vai fazer essa mudança. Agora, quando eu aponto tudo para o outro e me nego, me coloco em um lugar de orgulho que eu não preciso mudar, isso é engano. Porque o que mais precisa ser mudado sou eu. E quando você entra nesse lugar de mudança, tudo começa a se tornar diferente.
tudo começa a ser verdadeiramente transformado. E não há nada que não possa ser mudado. Mas esse dia foi um dia de confronto do Senhor comigo. E por muitas vezes o Senhor me confrontou, porque o Senhor nos muda através dos confrontos. Ele nos mostra a nossa vida, Ele expõe o nosso coração. E nesse dia, quando o Senhor diz, quando você mudar, Márcia, tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Eu estava olhando para Ele e eu tive que fazer uma conversão, eu tive que passar a olhar para mim. E eu peguei o meu caderninho, meus diários de devocional e comecei a escrever o que eu precisava mudar. O que eu precisava mudar. E ali eu comecei a reconhecer coisas que eu precisava mudar. Eu comecei a quebrantar o meu coração diante de Deus. E eu comecei a dizer para Deus, eu sou chata, eu sou ranzinza, eu sou durona, eu sou controladora, eu sou teimosa. E eu fui, irmão, a lista foi grande. E eu fui colocando, eu fui reconhecendo. E começou a acontecer no meu coração um precioso quebrantamento. Aonde eu não conseguia mais olhar o defeito do Manuel, mas eu conseguia olhar o meu defeito. E comecei a me colocar nas mãos do oleiro. O oleiro começou a me dar uma nova forma. Começou a tirar de mim a necessidade de controle, a necessidade de ser tudo do meu jeito, nos mínimos detalhes como eu queria. Outro dia eu estava no quarto extremamente frustrada e o Senhor disse, Márcia, eu te frustrei. Eu permiti que você estivesse frustrada. Porque eu quero que você entenda uma coisa. As coisas não é do teu jeito, no teu tempo e como você quer. Eu disse, como assim? É isso mesmo, não é no teu tempo, do teu jeito, como você quer. É no meu tempo, do meu jeito e como eu quero. E o teu papel é simplesmente se submeter. Deus é duro com a gente, irmãs. Deus é duro comigo, não sei se Ele é contigo assim. Mas Ele é um pai duro. Ele é um pai duro comigo. Mas toda a dureza dos seus confrontos tem produzido um resultado extraordinário. Tem produzido uma graça, tem produzido uma leveza, tem produzido um casamento cada vez melhor, tem produzido uma família guardada debaixo dessa graça, tem produzido filhos que amam o Senhor, que amam e temem o Senhor de todo o seu coração. Eu quero ler com vocês o texto principal dessa noite, que é 1 Coríntios 13, 11. Abra lá comigo. 1 Coríntios 13, 11. Com certeza você conhece esse texto. 1 Coríntios 13, 11 nos diz assim: quando eu era menino, né? Tem outra tradução que diz quando eu era imaturo. E eu gosto mais, quando eu era imaturo, falava como um imaturo. Sentia como um imaturo, pensava como um imaturo. Quando cheguei a ser homem ou adulto, desisti das coisas próprias de menino ou de um imaturo. Para mudar, irmão, você vai precisar desistir. Desistir de ser teimoso, desistir de ser ranzinza, desistir de ser chato, desistir de ser prepotente, desistir de ser orgulhoso. Eu precisei desistir e preciso continuar desistindo diariamente de todas essas coisas. Porque enquanto eu não desisto do meu ego, do meu orgulho próprio, eu não mudo nada. Porque tudo começa a mudar quando o orgulho começa a se quebrar dentro de nós. E Paulo, ele entendeu esse caminho de maturidade. E ele mesmo escreve, que diz, quando eu era menino, eu falava, sentia e pensava como menino. Então, quando ele era menino, ele tinha uma linguagem, um discurso de menino, ele tinha sentimentos de um menino, e ele tinha pensamentos de um menino. Mas quando ele amadureceu, ele acabou com tudo isso na sua vida. Eu quero falar um pouquinho do significado de cada um. O que representa a fala?
A fala é o nosso discurso. Comece a prestar atenção no teu discurso, porque Deus tem me colocado nessa escola. Ele tem me falado. Comece a prestar atenção no que você fala. Presta atenção nas tuas palavras. Presta atenção nas tuas declarações. Irmão, e cada dia eu estou ficando mais calada. Não sei por quê, mas cada dia eu estou falando menos. Por que será? Por que será? Comece a prestar atenção no seu discurso, na sua fala. E quando Paulo fala a respeito do falar, das palavras que nós falamos, ele está falando de algo mais profundo. Porque Mateus vai nos dizer, irmãos, que a boca ela fala do que o coração está cheio. Então falar não é só aqui, falar é aqui dentro. Então Paulo está falando que a maturidade tem a ver não simplesmente com eu fechar a minha boca e parar de falar algumas coisas que eu falo e que eu não deveria falar. Mas ele fala de uma mudança de dentro para fora. Uma mudança genuína no coração, no íntimo, no interior. E mudar, então, a fala é mudar o coração. Porque, irmãos, o que nós falamos é exatamente o que nós acreditamos. Diga, o que eu falo é exatamente o que eu acredito. Então, por exemplo, se você murmura, é que você crê que a murmuração pode ter algum efeito na tua vida. Essa é a realidade. Você não murmura por acaso, você não reclama por acaso, né? Você não fala tolices por acaso. Você não fala que você é feio. Você não fala mal a seu respeito próprio por acaso. Você fala porque você acredita nisso. Você acredita e olha para você de forma negativa. Você acredita naquilo que você fala. E quando Paulo fala dessa maturidade, ele disse, precisa mudar dentro de você. Precisa haver uma mudança genuína. Porque falar revela aonde nós estamos firmados, aonde estão as nossas bases, aonde estamos fincados, enraizados, o que importa de fato para mim, o que é fundamental, o que é prioridade para mim. Meu Deus, irmão, como nós temos necessidade de amadurecer, como eu tenho necessidade de me encontrar nesse lugar, porque para pensar só um pouquinho no seu discurso diário. Eu quero te ensinar a fazer uma tarefa. Se levantar pela manhã e prestar atenção nas suas primeiras palavras. Nos seus primeiros sentimentos. Nos seus primeiros pensamentos. E começar a trabalhar profundamente por essa mudança. Começar a declarar palavras de bênção sobre a tua vida. Ele sentia como menino. Sentir fala o que? Fala das nossas emoções. Sentimentos são emoções. E uma pessoa espiritualmente madura, ela é guiada pelo Espírito Santo. Mas uma pessoa espiritualmente imatura, ela é guiada pela sua alma. Ela é guiada pelos seus sentimentos. Então, se ela se sente triste, ela é guiada por aquela tristeza. Se ela se acorda e sente que aquele dia está mal, ela está cabisbaixa, ela é guiada o dia todo por aquilo. Irmãos, e eu era uma pessoa que eu tinha muitos altos e baixos. E para a glória de Deus, eu não tenho altos e baixos hoje. Eu falo isso diante de Deus. Eu não tenho altos e baixos. Eu tenho dias que eu estou cansada, amém? Eu consigo discernir isso. E eu preciso descansar. Eu tenho dias com problemas, mas eu não tenho altos e baixos. E sabe como eu venci isso? Porque quando eu tinha altos, estava tudo bem. Mas quando eu tinha baixos, irmãos, eu queria me matar, eu queria morrer, eu queria fugir. Eu tinha pensamentos suicidas. Eu queria fugir, eu queria pegar algo embora, sumir. Eu tinha muitos pensamentos assim. E o Senhor um dia no quarto, no secreto, onde Ele nos faz crescer, Ele disse, você precisa desistir. Mas sabe do que? De desistir. Que loucura.
Ele fala umas coisas loucas para a gente assim, mas é tão real. Ele disse sim, você precisa desistir de desistir. Porque enquanto você tiver a possibilidade de desistir, você vai ter baixos na tua vida. Mas quando você riscar essa palavra do teu dicionário, você vai ser fortalecida. E sabe o que eu fiz profeticamente? Peguei o meu dicionário, Aurélio, abri e risquei a palavra, fiz um X bem grande no desistir no meu dicionário. E eu disse, eu quero isso para a minha vida, Senhor. E ele disse, agora, quando você tiver os seus baixos, você vai declarar, esse dia vai passar, esse dia é passageiro. Leve momentânea tribulação, que está produzindo um peso de glória. Irmãos, e quando eu me dei conta, eu não tenho mais tido dias altos e baixos. E isso já faz um bom tempo. Porque o Senhor nos treina para desenvolvermos a maturidade. Amém? Quantas vezes eu me senti rejeitada e eu era simplesmente guiada por aquele sentimento. Há muitos outros sentimentos destrutivos. Quantas vezes eu me senti inferior e eu era simplesmente guiada pela inferioridade. Até que ele diz, você não é inferior, eu não te criei inferior. Você não é rejeitado, eu não te criei rejeitada. Eu não te rejeitei, eu te amei. E eu já te tirei desse lugar e te coloquei junto comigo assentado nos lugares altos à minha direita. E o Senhor então vai trabalhando em nós, nos tirando desses lugares que nós estamos aprisionados em nossa alma. Quantos de nós estamos aprisionados ainda em nossa alma? E sabe que quem te tira desse lugar? É o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Quando amadurecemos, somos guiados pelo que cremos e não pelo que sentimos. Quando amadurecemos, somos guiados por fé e não por vista. E terceiro, ele fala sobre o pensamento. E o que fala o pensamento? Fala de um formato, fala de conceitos, de ideias, daquilo que eu considero, daquilo que eu acredito, daquilo que eu entendo, dos meus próprios julgamentos, preconceitos, escolhas, como vejo as situações. E eu quero te dizer uma coisa, se você quer verdadeiramente andar com Cristo e com o teu Espírito, você vai ter que deixar o teu formato. Você vai ter que deixar as tuas ideias. Você vai ter que deixar o que você entende de lado. E estar completamente aberto para que Ele compartilhe o que Ele entende. Porque, irmão, aqui tudo é tão limitado. Amém? Tudo é tão limitado e nós podemos cair em muitos enganos. E Romanos 12:2 diz, que devemos transformar a nossa mente, nós devemos transformar o nosso entendimento pela renovação da palavra. Amém? Nós precisamos renovar a nossa mente. Pensar como menino é proceder desde o que eu mesmo estou entendendo. Mas pensar como um filho maduro é pensar como Cristo pensa. É ter a mente de Cristo, como o Abel falou aqui no início. É absorver os princípios, a palavra de Deus. Quantas coisas nós absorvemos errada muitas vezes, irmãos, e criamos na nossa mente bloqueios, resistências, e não conseguimos experimentar a profundidade do Senhor para as nossas vidas. E já caminhando para o fim, eu quero te dar rapidamente algumas características da maturidade. Amém? Para que você possa perseguir. E todas essas características o Senhor foi me ensinando com a natureza. Eu lembro que um dia, anos atrás, eu estava andando na chácara da igreja. Eu estava olhando tem um pomar de frutas cítricas. Laranja, bergamota, essas frutas, limão, frutas cítricas. E eu comecei a olhar para aquelas árvores e Deus começou a me ensinar algumas coisas. E começou a me ensinar algumas coisas sobre a maturidade. E o primeiro ponto é que quando você olha para um pé de laranja e o fruto ali, a laranja está perfeitamente madura, né? Ou todas as árvores frutíferas vão ter esse ensino para nós, né? O natural, ele revela o espiritual. E ali,
o Senhor disse assim: Márcia, veja, quando o fruto está maduro, ele está pronto para saciar a necessidade de alguém. Ele está pronto para servir alguém, né? Porque o imaturo, ele pensa nele mesmo. Ele quer realizar os seus sonhos. Ele quer realizar a sua vontade. Ele quer ser atendido. Mas o maduro, ele sabe que está aqui por uma causa maior. O maduro, ele sabe que ele tem um chamado de atender o propósito de Cristo, o chamado de Cristo em sua vida. Eu e você não estamos aqui por nossa própria causa, mas nós estamos aqui por uma causa maior. Mas só nós entendemos isso quando nós amadurecemos. Amém? O propósito, então, é amadurecer. Veja isso numa planta. Digamos que isso aqui é um pé de laranja. Né? Qual o propósito da laranja? Dar frutos maduros. Dar frutos maduros. Então, o propósito é amadurecer. E amadurecer é servir. Segunda característica, a laranja, ela deixa de ser azeda, cítrica. Ela deixa de ser ácida. Ela deixa de ser resistente. A casca dela fica mole. Ela não solta aquela nódia na mão. Você já abriu uma laranja verde? Quem já tentou chupar aqui um fruto verde? Solta uma coisa ruim na boca, é azeda, é ácida, não tem condições. Mas quando ela está madura, ela se torna doce. Amém? Amadurecer é deixar, irmão, de ser chato. Amém? É deixar de ser ranzinza. É deixar de ser teimoso. Amém? E eu tive que aprender a deixar de ser tudo isso. Amém? Estou aprendendo ainda. Então, deixar de ser azedo, ácido e tornar-se doce. É deixar de ser insatisfeito, implicante, crítico, murmurador, impróprio e passar a ser uma pessoa agradável. Amém? Uma pessoa macia, fácil de lidar, que tem flexibilidade. Uma pessoa grata, alegre, acessível, gentil, apropriado. Como é bom estar com uma pessoa assim. Jesus, ele cativava todos porque ele era um filho maduro. Ele tinha essas características, ele era manso e humilde de coração. A maturidade nos torna mansos e humildes de coração. A maturidade nos leva para um lugar de quebrantamento. Terceiro, a fruta, né? Ela cai do pé. Quando ela está madura, ela cai do pé. Ela se desprende do quê? Do pé. Ela se desprende do seu próprio ego. E ela cai aonde? No chão. O pecado nos tornou extremamente egoístas, dono de nós mesmos, donos da razão. Mas Jesus vai nos levar por um caminho contrário, porque a maturidade é nos desprender de tudo isso e nos tornar como Jesus, completamente sujeito ao Pai e à sua vontade, humilhados e quebrantados diante do Pai. Quarto, só os maduros podem ser esmagados. Pega a uva agora, irmão. Já viu uma uva verde sendo esmagada? Não tem como. Ela não vai produzir nada, vai ser trabalho perdido. Mas o fruto maduro, ele pode ser esmagado, pisado. E quando ele é pisado, o que ele dá? Um suco agradável. Gente do céu! Que dia foi o dia onde o Senhor me disse: Márcia, eu em uma crise, com pessoas que tinham me desapontado, triste, com raiva, com o coração chateado, magoado, estava assim, irmãos. E o Senhor naquela situação entrou com tudo e disse: eu quero te tornar inofendível. Eu disse: o quê? Eu quero te tornar como eu sou, inofendível. E essas situações vêm para te esmagar. E para te ensinar a perdoar. Para te ensinar o meu coração, os meus caminhos, que são mais altos que os seus. E o que é ser esmagado, irmão?
é não se ofender com tudo e por tudo. Esses dias uma pastora falou assim: nós temos sido uma igreja mimada. E aquilo entrou muito no meu coração. Nós temos sido uma igreja que viemos para a igreja e queremos ser atendidos nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos sonhos, nos nossos planos. E se Deus não faz o que eu quero, eu já me amargo, eu já me ofendo, eu me entristeço e me sinto rejeitado. Quão distante às vezes nós estamos do propósito, do plano, do que realmente importa. E Ele não pode nem tocar o dedo em nós, que nós já nos ferimos, que dirá ser esmagados. Mas Ele quer te esmagar, porque o melhor não é a uva, o melhor é o vinho, irmãos. O melhor que nós temos para oferecer ao Senhor é o nosso suco. É o suco que Ele quer extrair de nós. É a vida que Ele quer extrair de nós. A maturidade, ela nos torna pacientes uns com os outros, tolerantes, compreensivos, mansos. O maduro, ele aprende a lidar com as ofensas, aprende a lidar com a amargura. Ele não morre amargurado, ele aprende a lidar com a amargura. Ele aprende a trabalhar com as ofensas. Ele aprende a não se ofender, a se defender sem se ofender. Irmão, que lugar glorioso, que caminhos altos que Jesus tem para nos ensinar. Mesmo que Ele tenha razão, Ele estendeu a mão para nós. Ele tinha razão para nos jogar no inferno. O que Ele fez? Ele estendeu a mão e disse: venha, eu quero te trazer de volta. E o que Ele vai nos convidar a fazer o mesmo com as pessoas que estão à nossa volta? Leve, mais leve do que quando é verde. Amém? E aqui eu quero usar o ensino que o Senhor tem trazido tão forte há algum tempo para mim, do dente de leão. Que profundidade que está escondida na natureza. E o Senhor começou a me cercar com dente de leão há algum tempo atrás. Irmão, e eu estou cercada por dente de leão aonde eu vou. Aonde eu vou, aonde eu entro, aonde eu chego. O Manuel é prova. Semana retrasada, faz uns 20 dias, eu estava na Serve ministrando uma palavra e eu estava de frente assim para fora, estava um dia quente. E começou a ventar enquanto eu ministrava a palavra. E quando começou a ventar, começou a voar dente de leão por todos os nossos lados, à nossa volta. Eu só olhei aquilo e fiquei quietinha, recebendo a ministração do Senhor. E aí eu saio da Serve e o Manuel manda uma mensagem para mim. Ele diz assim: Márcia, eu estou aqui no hospital. Ele tinha ido para o hospital fazer um exame com a Júlia. E eu estou lembrando de você, porque nós estamos aqui perto de um mato, de um jardim. E está cheio de dentes de leão voando para todo lado. E o Senhor tem ministrado tanto sobre esse lugar de leveza que nós encontramos somente na maturidade. Aonde o Manuel não tem que fazer o que eu quero para eu amá-lo. Ele tem que ser quem ele é. Isso é um lugar de leveza. Onde ele pode expressar a sua opinião a meu respeito, mesmo que for negativa, é a opinião dele. Aonde ele tem liberdade de se expressar e falar o que ele quer. Mas não, irmão, nós nos tornamos às vezes tão duros, tão rígidos. E não temos muita leveza. E Jesus, Ele não tem a intenção que o teu fardo seja pesado. Mas Ele tem a plena intenção de que a tua vida seja leve. Mas para ser leve, você tem que amadurecer. Vamos ficar de pé nessa noite? E essa semana eu estava no quarto, irmãos. A minha casa, ela é bem longa, assim. Tem as janelas da sala na frente. No fundo tem o quarto. E estava aberta a porta do quarto e as janelas da sala. E eu estava me arrumando para sair com a minha filha. Estava ajeitando o cabelo no espelho do banheiro. E de repente, um dente de leão voando dentro do quarto inteiro. Grande assim, daquele bem grande. Não era só uma sementinha. Eu levei um susto, irmão.
Eu me constrangi, eu não sabia o que fazer. Eu disse, meu Deus. E o Senhor, naquele momento, Ele dizia, eu estou aqui para te levar para um caminho de maturidade, de leveza. Irmão, eu não creio que essa experiência é só para mim, mas é para nós. Quem aqui quer ter uma vida leve? Quem aqui quer ter uma vida com mais leveza e menos controle? Quem aqui quer ter uma vida mais doce e menos ácida? Quem aqui quer ter uma vida mais humilde, menos orgulhosa, mais no chão do que nas alturas do nosso ego? Quem aqui quer ter um coração mais quebrantado? Tudo isso Jesus preparou para mim e para você. E Ele diz, todo aquele que vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que vir a mim, de todo o coração, eu levarei a cumprir com o propósito. Enquanto eu estava aqui no culto, ali, no louvor, o Senhor trazia à minha mente a vida de José. E que as roupas de menino de José precisaram ser rasgadas. E o Senhor ministrava no meu coração que Ele está rasgando as nossas roupas de menino. Amém? Ele está rasgando, Ele está tirando as roupas de menino, de mim e de você. Não importa a sua idade, porque maturidade espiritual não tem a ver com idade. Todos nós precisamos desse lugar. Jesus está tirando as tuas roupas de menino, está rasgando a sua túnica, que te deixa cheio de você mesmo. Bam, 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 né? O dono da razão, o queridão, o fofão, o aplaudido, o reconhecido. Ele está tirando essas vestes para te colocar uma túnica de maturidade. Amém? Aleluia. Essa palavra, irmãos, que eu queria trazer para vocês nessa noite. Aleluia. Feche teus olhos nessa noite. Se você recebe a palavra do Senhor nessa noite, põe a mão no teu coração bem forte e diz, Pai, eu recebo a tua palavra. Eu recebo a tua direção. Ajuda-me, Espírito Santo, trilhar esse caminho tão claro e tão necessário para esse tempo. Queremos ser uma igreja de verdade. Queremos ser uma igreja genuína, que reflete, que expressa, que vive e que glorifica a Cristo Jesus. Aleluia. Comece aí no seu lugar fazer a tua própria oração. Comece a orar e dizer, Deus, me leva à tua realidade. Me leva à tua verdade. Transforma o meu coração, transforma a minha mente, transforma minhas atitudes. Se você tem sido uma pessoa amarga, diga, Jesus, traz doçura para a minha vida. Me ensina os seus caminhos.